Paz seja com todos. Vamos continuar nossas palestras, não é mesmo? Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos compreender as mensagens que Deus nos dá. Vamos hoje ler um assunto que não é muito falado na Bíblia. As pessoas gostam mais de falar de coisas agradáveis, coisas que se agrada. O ser humano gosta mais de agrado. Mas nós também precisamos aprender as coisas que não nos agradam. Tem muita coisa que é preciso que nós saiba, que nós aprenda, que não nos agrada, mas é necessário. Então nós vamos hoje falar sobre: será desolada a terra? Como a terra vai ficar? Jesus, levou o seu povo para o céu. Você viu no outro estudo ali? E agora, como vai ficar a terra? Como vai ficar os pecadores que estiverem vivos? Então nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos entender como vai ficar. Certo? E agora vamos falar também do juízo de Deus sobre a terra. Inclusive, já está caindo o juízo de Deus na terra. Eu não sei se estão percebendo, mas o mundo está parando. Já é o juízo de Deus sobre a terra. Entendeu? Então, essas coisas vão acontecer. E muitas coisas já estão acontecendo. Então, diz assim, os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. No cálice em que vós deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Então, aqui nós vimos duas classes de pessoas, desde o começo do estudo. Começou com a queda de Adão e Eva. Ali já começou duas classes de pessoas, certo? Então, essas duas classes vai até o final. Agora, vamos saber uma classe que se salva e outra classe que se perde. Agora, precisa que nós saibamos os motivos. Por que isso? Mas o que eu percebo é que essas duas classes querem se salvar. Quer se salvar. Então, precisamos saber qual é o motivo de se perder. Porque quando nós conhecemos o motivo, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos melhorar para poder se salvar. Então vamos ver aqui o motivo. O pecado acumulou até ao céu. E diz assim, quanto a ela se glorificou em delícia, dai-lhe outro tanto em tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Essa classe está com as condições do meio precárias. Por quê? Porque está em pecado, o pecado chegando ao céu, e eles não percebem, não entendem o que é pecado. Minha gente, é uma situação difícil. Não entende o que é pecado. Diz aqui, está sentada como rainha, o seu coração está sentado como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Isto é, para essas pessoas, ele não vai ter castigo. Muitos acham que já está salvo, e não vai ter castigo, que já está salvo. Inclusive, diz que é salvo pela graça. Só que Deus não salva. Só que a graça, aliás, não salva em pecado. Então precisamos entender o que é graça, o que é pecado, certo? Precisamos conhecer Deus para saber como é que Deus lida com o pecado. Como é que Deus lida com o pecador? Então é preciso desses conhecimentos. Mas aqui tem uma classe que não está conhecendo, Eles acham... Eles acham que está tudo bem. Está tudo bem,
não tem nenhum problema. Ele diz assim, ó: num dia virão suas pragas. Num dia virão suas pragas, a morte e o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Então vamos analisar os castigos de Deus, o juízo de Deus e a justiça de Deus. Vamos analisar tudo isso e vamos conhecer Deus, que Deus não salva ninguém do pecado. Deus salva do pecado. Então vamos ter esse conhecimento. Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora virá seu juízo. Apocalipse 18, 5. Enquanto perdurava o tempo da graça, estava cegos pelos enganos de Satanás e desculparam sua conduta de pecado. Então veja que tem uma classe aqui desculpando sua conduta de pecado. Em vez de entender o pecado, em vez de abandonar o pecado, está desculpando o pecado. Então vamos ter cuidado para saber como estão as nossas condições. Vê isso aqui. O rico se orgulhava de sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas, violando a lei de Deus. O ministro que sacrificaram a verdade, a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e a influência de seus ensinos. Diz o Senhor: cura a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, quando não há paz. Entristecesse o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido. Esforçasse as mãos do ímpio para que não se convertesse. Jeremias 8:11. Mas todos os ministros, todos os pregadores têm uma influência para que as pessoas se salvem, não é verdade? Muitos já estão pregando a Bíblia, mas aqui está dizendo que tem uma classe que esforçaste as mãos do ímpio para que não se converta. Eu vou explicar aqui, é meio complicado. Então muitos estão pregando para que as pessoas se salvem, mas não está falando a verdade. Não está explicando o povo o que é pecado. Então é esses que estão desviando as pessoas de se salvarem. Tem que ter cuidado, muito cuidado. Temos que dizer ao povo que é pecado. Temos que falar ao povo que deve fazer para se salvar. Mas muitos não estão fazendo isso. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu povo. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, clamai e rebolai na cinza, principais do rebanho. Porque já se cumpriram os vossos dias para serem morto. Não haverá fugida para os pastores, e nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias 23, verso 1. Ministro e povo vê que não tiveram a devida relação para com Deus. Vê que se rebelaram contra o autor de toda a lei, reta e justa. Então o problema aqui dos ministros, que eles veem que não tiveram relação para com Deus. Mas tem muitos ministros, aliás, todos hoje em dia, eles falam que tem visão, que Deus mostra as coisas, e
está tendo visão, que Deus mostra as coisas. Então, quem está revelando essas coisas? Então, vamos ter cuidado com o espiritismo. Não vamos nos enganar com o espiritismo, porque Deus trabalha através da sua palavra, não é através de visão. Deus deu a visão para os profetas, para escrever a Bíblia. Então, nós hoje temos que entender o que está escrito. Então, quem está dando essas visões? Tem que ter cuidado com isso aí. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para males, discórdia, ódio e iniquidade. Ali, até que a terra se tornasse um vasto campo de contenda, uma sentina de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta, e aos que rejeita a verdade, professa calentar o erro. Nenhuma pena pode exprimir o anelo que o desobediente, desleal, experimenta por aquilo que perdeu, a vida eterna. Homem que o mundo adorou pelos talentos, eloquência, vê agora estas coisas sobre a sua verdadeira luz, compenetra-se do que perderam pelas transgressões. Cai aos pés daqueles de cuja fidelidade zombaram, com menosprezo, confessaram que Deus os amou. O povo vê que foi iludido, um acusa o outro, levado à destruição. Todo, porém, se une em acumular suas mais amarga condenação contra os ministros. Então o povo vai descobrir que foram enganados. Aliás, sim, quando apareceu os 10 mandamentos, o povo já souberam que estava enganado. Então agora vem os castigos. Então que quando o povo realmente vier os castigos, vão se revoltar contra os seus ensinadores. E esse estudo, vai ter outro estudo falando no final desse assunto. Então vamos ver o final, como termina. Termina muito triste. Então vamos saber como vai ficar a terra. E que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a cada dia.